Olá, sou Arcângela. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal A Tumba de Prometeus. Hoje vamos mergulhar um pouco mais no modelo cosmológico Yin Yang. A ideia central desse modelo é de uma simplicidade que chega a ser audaciosa. Todo o universo das partículas subatômicas, a própria passagem do tempo, seria o resultado de um único e minúsculo defeito geométrico, um desajuste que a fonte chama de slip. Vamos desvendar exatamente o que é esse tal slip. Como um pequeno escorregão pode ser o motor de literalmente tudo o que existe. Parece ficção científica, mas vamos analisar e ver onde essa ideia nos leva. Para começar a entender a importância desse efeito, vamos imaginar um universo sem o slip, um universo morto. O que seria isso exatamente? Imagine um relógio suíço cósmico, de uma perfeição absoluta. Pense numa hiperesfera interna chamada de Yin, girando na velocidade da luz. A nossa realidade, que nesse modelo chamamos de Brahma do agora, estaria perfeitamente colada nela, como a casca de uma laranja. A cada giro completo de Yin, cada ponto da nossa realidade voltaria exatamente na mesma posição. Um loop eterno. Um loop eterno de um único instante. Seria um universo estático, congelado. Poderiam até existir estruturas como partículas, mas nada mudaria. Nada evoluiria, não haveria história, nem passado, nem futuro. Seria a perfeita estagnação. É como um filme preso em um único frame, repetindo para sempre uma existência sem propósito, porque nada nunca acontece de verdade. E é aí que entra o slip, a imperfeição que quebra esse ciclo. Como ele funciona? Ele é como a engrenagem que pula um dente. O slip é um desajuste angular fixo e minúsculo. A cada giro completo de Yin, que o modelo chama de tic, como o de um relógio, a nossa Brahma não acompanha 100%. Ela escorrega um pouquinho para o lado. O ângulo é de flip igual a π 314. Vamos traduzir esse número. π sobre 314. Isso é um ângulo ridiculamente pequeno, é minúsculo. Para ter uma ideia, imagine um relógio. O ponteiro de segundos dá 60 passos para completar uma volta. Agora, imagine um relógio com mais de 600 posições, quase 628 para ser exata. Ok? O slip seria um movimento de apenas um desses minúsculos passos a cada volta completa. É uma imperfeição quase imperceptível, mas é constante. E é esse erro sistemático que impede o universo de se repetir. É o que o coloca em movimento e cria a história. Um escorregão minúsculo, mas que acontece a cada tique do universo. Então, não é um erro aleatório, é um padrão. Como essa sequência de escorregar do agora. Isso porque esses desajustes vão se somando a cada tique. A Brahma escorrega um passinho. Depois de 628 desses slips, a soma de todos esses pequenos ângulos completa uma volta de 360 graus. Então, o caminho se fecha. Se fecha no sentido angular. Então, o ponto efetivo de influência de Yin sobre a Brahma não gira no mesmo lugar. Ele traça uma trajetória espiralada. Ele desenha uma trajetória em espiral. É por isso que o modelo chama de espiral do agora. O slip não é só um escorregão.
Ele está construindo um caminho, uma trilha. E tem mais um detalhe crucial. O movimento não é só de lado em espiral. A cada slip, a espiral também sobe um pouquinho. Ela se afasta de Yin e avança na direção de Yang, a outra hiperesfera, a externa. Esse movimento de subida é ainda mais absurdamente pequeno, um número que é quase impossível de visualizar, uma fração minúscula do comprimento de Planck. Mas a melhor analogia é a seguinte: se uma partícula fosse do tamanho do nosso sistema solar, essa subida a cada slip seria menor que a espessura de um fio de cabelo. É um avanço quase teórico, mas é o que garante que o processo nunca jamais se repita ou volte para trás. É a rosca de um parafuso, um movimento de rotação constante. Os slips geram um avanço linear minúsculo, mas constante. Depois de 628 ticks, a espiral completa uma volta. E nesse processo, avança um pouquinho para cima. Chamaremos esse movimento combinado de martelo de Yin. Mas, até agora, isso é só uma geometria abstrata, uma dança no vazio. Como será que esse movimento de parafuso começa a criar coisas reais, como partículas? Onde está a conexão entre essa espiral do agora e, por exemplo, um elétron? Pois a conexão está exatamente no efeito desse martelo. O modelo postula que as partículas não são coisas, mas sim cavidades ou vórtices na estrutura da brana. O ciclo completo da espiral, os 628 slips, age sobre essas cavidades como um martelo de duas fases, um ciclo de tensão e relaxamento. Na primeira metade do ciclo, que o modelo chama de meia fase Yin, a cavidade é puxada na direção de Yin para dentro. Acontece que, nessa direção, a brana é descrita como sendo extremamente rígida. Então, essa batida não consegue deslocar muito a cavidade, mas ela injeta energia nela, fazendo seus modos inversos internos vibrarem. É essa energia vibracional que nós percebemos como a massa da partícula, na fase Yin. Basicamente alimenta a partícula para que ela exista. A ideia da brana ter uma rigidez diferente dependendo da direção é fundamental. E é como se a gente estivesse numa cama elástica. Puxar a lona para baixo, na direção do chão, que seria Yin, é super difícil. A lona estica pouco, mas puxar para cima, Yang, é mais fácil. E deforma a toda a cama ao redor, criando uma onda. Essa é a ideia. É a analogia perfeita. Porque é exatamente o que acontece na segunda metade do ciclo, a meia fase Yang. A martelada agora puxa a cavidade na direção de Yang para fora. Com a brana é mais mole e relaxada nessa direção, a cavidade se deforma mais facilmente. E essa deformação da brana ao redor da cavidade é o que nós percebemos como campo gravitacional da partícula. O campo gravitacional dando massa a ela. O tapinha para cima conecta ela com o resto do universo, criando gravidade. É uma economia de princípios genial. E não é só a gravidade, é também nessa fase Yang mais relaxada que se abrem os canais para que uma partícula instável possa decair para um estado de menor energia. Então, a estabilidade de uma partícula, como um próton, por exemplo, é basicamente uma medida do quão perfeitamente ela está sincronizada com este ciclo de 628 marteladas. Se ela ressoa bem, ela é estável. Senão, a tensão se acumula e uma hora ela se desfaz. Ok, temos partículas com massa, gravidade e um mecanismo de estabilidade. Mas o modelo vai além. O modelo afirma que esse mesmo slip gera toda a física. Como ele dá origem a algo tão fundamental e onipresente quanto o tempo?
A seta do tempo emerge diretamente da mecânica do sleep. Nesse modelo, o tempo não é uma dimensão fundamental. O tempo é, literalmente, a contagem do número de sleeps. Cada ticks é um instante. E o processo é inerentemente irreversível por causa daquele movimento de subida do parafuso, lembra? A cada sleep, um pouquinho de informação de curvatura é empurrado para Yang, que funciona como um reservatório de memória do universo, uma espécie de HD cósmico. Não existe um acesso a essa memória que faça o parafuso voltar. A pilha de registros em Yang só cresce e nunca diminui. E essa acumulação assimétrica e contínua é o que nós, seres que vivemos na Brana, percebemos como a passagem do tempo. O fluxo de um rio que socorre numa direção. É uma ideia de tirar o fôlego. Pensar que a nossa experiência mais fundamental, o fluxo do tempo, é o eco de um defeito cósmico se acumulando. É o som de uma catraca dando clique de cada vez por eras e eras. Isso muda completamente a percepção do que o agora significa. E a entropia, a tendência do universo à desordem nesse modelo, nada mais é do que o registro do crescimento dessa pilha de informação que foi empurrada para Yang a cada sleep. O passado é literalmente o acúmulo desses registros. Se o tempo é discreto, feito desses ticks, isso tem a ver com a ideia da quantização, aquele princípio da física que diz que tudo no universo vem em pacotes quanta. Tem tudo a ver. É uma consequência direta. Como dito antes, as cavidades, as partículas, elas só são estáveis se suas vibrações internas ressoam com a frequência discreta das marteladas do Yang. É o princípio da ressonância. Uma cantora de ópera que consegue quebrar uma taça de cristal, ela precisa emitir a nota exata na frequência de ressonância do cristal. Só essa frequência consegue transferir energia de forma eficiente e ter um efeito. Qualquer outra nota é só um som que se dissipa. Então, as partículas estáveis, que são as notas que o universo sabe cantar, são os únicos modos de vibração que batem certo com o ritmo do martelo de Yang. É a melhor forma de colocar. Configurações que não se encaixam perfeitamente nesse ciclo de 628 sleeps acumulam tensão e simplesmente decaem, desaparecem. Isso seleciona naturalmente um espectro quantizado de massas e energias estáveis. A quantização não é uma regra estranha imposta ao universo. Ela é uma consequência da busca por estabilidade, da busca por ressonância. E se a gente conecta isso ao quadro geral, o mesmo princípio se aplica a tudo. O eletromagnetismo, por exemplo, seria a manifestação da componente de torção. A fonte chega a afirmar que a constante de estrutura fina alfa é derivada da geometria do sleep. E essa é uma afirmação gigantesca. A fonte está dizendo que uma das constantes mais misteriosas, fundamentais e precisamente medidas da física, alfa, não é um número mágico e arbitrário que a gente encontrou na natureza, mas sim uma consequência direta da geometria desse escorregão, daquela razão entre o ângulo π sobre 314 e o ciclo 628. A proposta do modelo é que alfa não é uma entidade fundamental em si, mas uma razão geométrica que emerge desse mecanismo. A beleza do modelo, segundo a fonte, está justamente em tentar derivar esses números aparentemente mágicos da física a partir de um único processo mecânico e geométrico. A expansão do universo, a própria cosmologia. A aparente expansão do universo seria a visão da macroescala da memória se acumulando em Yang, de incontáveis ciclos de sleep. Então, no fim das contas, o que tudo isso significa?
A gente começou com um defeitinho, um escorregão, e segundo o material, esse único desajuste geométrico funciona como um motor de tudo. Ele quebra uma simetria perfeita e estática, dando início a uma dança em espiral. Essa dança age como um martelo que, por ressonância, esculpe as partículas e lhes dá massa. A forma como esse martelo deforma a realidade gera a gravidade e as outras forças. E o fato de ser um processo que nunca volta atrás cria o próprio fluxo do tempo. O pulo do gato aqui é justamente essa virada de chave do pensamento. Em vez de assumir que o tempo, o espaço, as partículas e as forças são entidades primordiais e separadas, este modelo propõe que são todos fenômenos emergentes. São consequências de um único processo geométrico discreto e fundamental, o SLIP. E aqui temos uma conexão final para refletir. Uma ideia que ficou martelando. Se o SLIP cria os tiques que formam o tempo e as partículas, são apenas os modos de vibração que conseguem ressonar nesses tiques, então a conclusão do modelo é que a massa é o custo de manter um modo que tem tempo. Para existir como uma entidade estável que persiste um tique para o outro, uma partícula precisa de energia vibracional, que é a massa. A massa é o preço que a matéria paga para poder experimentar a passagem do tempo. Fica a reflexão. O que significa a própria existência? A nossa existência está fundamentalmente ligada ao custo de participar dessa marcha incessante e imperfeita do tempo, impulsionada como um eterno escorregão cósmico